Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução de justiça. Relatório também cita o pastor Silas Malafaia. Em entrevista a Reuters, Alexandre de Moraes afirmou que bancos podem ser punidos se aplicarem as sanções dos Estados Unidos aqui no Brasil. Veja agora o que foi destaque na última semana. Eu sou o Thiago Gever e esse é o quadro O Brasil Tem Jeito. A Polícia Federal indiciou Eduardo e Jair Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Um relatório com a conclusão foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, no mesmo relatório, a Polícia Federal afirmou que Eduardo e Jair Bolsonaro contaram com o apoio de materiais de terceiros para uma finalidade criminosa, que seria envolvida por Silas Malafaia. Segundo as autoridades, foram recuperados do celular do ex-presidente áudios e mensagens apagadas em conversas que reforçam as suspeitas de articulação para intimidar as autoridades e atrapalhar o andamento do inquérito relacionado à trama golpista. Além disso, Jair teria enviado mais de terceiros vídeos e mensagens para terceiros divulgassem os seus conteúdos políticos, mesmo depois de ser proibido pela Suprema Corte de usar as suas redes sociais. Já Silas Malafaia foi apontado como líder do grupo, orientando a divulgação do material compartilhado. Pastor foi alvo de mandatos de busca e apreensão, além de ter seu passaporte retido, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele negou todas as acusações, criticou o vazamento de informações e afirmou que só será silenciado se for preso. Ainda de acordo com o relatório, Jair Bolsonaro teria discutido com aliados a possibilidade de solicitar asilo político ao presidente da Argentina. No texto, ele afirmou que está sendo perseguido por motivos e por delitos políticos. O material teria sido salvo pela última vez em 10 de fevereiro de 2024, 2 dias antes da apreensão do passaporte do ex-presidente. O relatório também apontou que Bolsonaro omitiu transferências financeiras ao filho Eduardo e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Movimentações que teriam sido ocorridas entre datas próximas ao depoimento prestado à PF, o que, para os investigadores, pode indicar uma estratégia para reduzir o risco de bloqueios judiciais. Eduardo se manifestou nas redes sociais sobre o teor das mensagens expostas pela polícia. De acordo com ele, é lamentável o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pais e filhos e seus aliados. No diálogo em questão, pai e filho discutem e o deputado chega a chamar o pai de ingrato por apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A investigação foi aberta em maio, a pedido da Procuradoria-Geral, que apontou a situação de Eduardo Bolsonaro em iniciativas para pressionar o governo dos Estados Unidos a adotarem sanções contra o ministro do STF. A defesa do ex-presidente afirmou ter recebido com surpresa a decisão do indiciamento e negou que ele tenha descumprido medidas cautelares e disse que os pontos levantados serão devidamente esclarecidos no prazo de 48 horas, estabelecido pelo relator do caso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou a Reuters que bancos que atuarem no Brasil poderão ser punidos caso apliquem sanções impostas pelos Estados Unidos aqui no território brasileiro. O ministro sancionado pelo governo Trump por meio da Lei Magnitsky destacou que, mesmo que isso coloque as instituições em uma situação difícil, a aplicação de uma lei norte-americana só será reconhecida sob jurisdição dos Estados Unidos, ou seja, dentro do território dos Estados Unidos. O ministro também reforçou a decisão de seu colega Flávio Dino, suspendeu os efeitos dos atos estrangeiros no Brasil, os quais só terão validade se aprovado em um processo interno do STF. Moraes então concluiu dizendo que não é possível apreender bens, congelar recursos ou bloquear propriedades de cidadãos brasileiros sem o cumprimento dessas etapas legais. Durante a entrevista, Moraes também disse que espera uma mudança de postura de Trump para revelar as medidas impostas contra ele por meio
da diplomacia ou contestação judicial nos Estados Unidos. O ministro disse que haveria a falta de consenso dentro de órgãos do próprio governo norte-americano. Além da carta enviada ao secretário do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, Scott Bessent. O secretário de Estado Marco Rubio, o coautor da lei que sancionou Moraes, pediu que os Estados Unidos retirem as sanções impostas ao ministro. O documento diz que as alegações do governo Trump de que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus constituiu uma caça às bruxas e é uma afronta ao eleitorado brasileiro e todo o conceito de Estado de Direito. Acompanhe o Brasil Tem Jeito para ficar sempre informado sobre tudo que acontece no Brasil. Pegadinha do malandro, pessoal. Vocês acham mesmo que eu iria gravar um vídeo com uma tonalidade tão esquerdista como essa? Jamais. Tendo em vista que eu sou um defensor da extinção desta polarização. Mas fica impossível não cair, né? Não defender um lado, tendo em vista tantas injustiças no nosso país. Vocês acham que se o ex-presidente Jair Bolsonaro quisesse pedir asilo político ao Milei, ele não poderia? Claro que poderia. É uma prerrogativa dele. Ele poderia fazer tranquilamente, sem crime nenhum. Não é um crime. Jamais. Uma conversa entre pai e filho e um pastor é crime? Pessoal, o que está acontecendo? Jamais é um crime. Só porque o pastor Silas Malafaia já gravou mais de 50 vídeos, né, falando sobre as verdades sobre Alexandre de Moraes, né, e todos esses vídeos embasados na Constituição Federal. Inclusive nesses vídeos ele traz os artigos mostrando os crimes de Alexandre de Moraes. Que crime é esse? Mostrar a verdade. Não só isso, ele teve seu passaporte retido. Ele é um pastor. Ele tem que pregar o evangelho aonde for. Ele viaja para outras nações. Não, só isso. Ele teve também o seu caderno de pregações retido. A que ponto chegamos, meu povo? Se você falar para mim que o direito de liberdade religiosa do pastor não foi cerceado, aí eu já não falo mais nada. A liberdade de expressão do pastor está sendo cerceada, assim como a liberdade religiosa. Jesus amado, nos defenda. Não dá para acreditar em tanta hipocrisia. Se basear no que supostamente, né, estaria correto é absurdo. O ministro Alexandre de Moraes usa da prerrogativa de que o direito é interpretativo. Jesus, em muitas causas, ele já usou contra, né, os argumentos que ele está aplicando agora nesses processos. Ele já disse que ele é contrário a tudo isso. Não dá para entender. Pessoal, a gente tem que começar a dar voz a autoridades nesse assunto, né? Tipo o André Marcília, o próprio Deltan Dallagnol. Jesus, nos abane. Vamos lá, pessoal. Com muita fé, a gente vai vencer tudo isso. Pessoal, fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. E se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe com aquele amigo que você gosta, ou se não gosta, também manda para ele, para encher o saco dele, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.